Continuando o cenário político nesta quarta-feira. Você participa do programa, já sabe como funciona. Manda sua pergunta para o nosso convidado de hoje, vice-reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, professor Chico Dantas, que está aqui conversando sobre a paralisação dos professores da UERN, que aconteceu hoje. E você pode também trazer qualquer outro assunto. A gente vai falar de Câmara Municipal e você pode trazer também aí suas opiniões, suas denúncias e sabe que pauta também o cenário político. Carol, dando sequência, tem informações da Câmara de Mossoró. O plenário do Legislativo Municipal aprovou hoje, em 2 turnos, o projeto de lei do Executivo número 31/2022, da Lei Orçamentária Anual, a famosa LOA, de 2023. Um acordo entre as bancadas permitiu a celeridade da tramitação. Depois da polêmica sobre as emendas impositivas, a tranquilidade prevaleceu na tramitação da Lei Orçamentária de 2023. As organizações não governamentais fizeram presença no plenário neste dia de votação, mas já estava tudo organizado. Após prazo para correção de erros formais apontados pela Comissão de Orçamento e Finanças, a ideia era mesmo aprovar as emendas e o projeto em 2 turnos. Prevaleceu aí o entendimento, o debate dos colegas vereadores, foi muito importante. E esse amadurecimento que traz benefícios para a cidade. Então, a discussão dentro do parlamento ela é normal, mas quando ela passa daquele limite democrático, então ela passa a ser prejudicial, inclusive para a nossa cidade. Então, a gente fica feliz de ver esse desfecho, ver esse orçamento aprovado aí em primeiro e segundo turno e aguardando agora somente a redação final para ser votada antes do recesso. Estimada em R$1.190 bilhão, a proposta de orçamento é a maior da história de Mossoró. Para as 2 votações do projeto, o plenário realizou 2 sessões extraordinárias entre cada turno, seguindo o regimento interno. Foram aprovadas 242 emendas parlamentares, sendo 236 impositivas. Segundo o líder governista, a prefeitura já fez reserva de contingência para cumprir as propostas. Que construiu esse orçamento, que já colocou na própria peça orçamentária as reservas de contingência para emendas impositivas. Então foram quase 13 milhões de reservas para exatamente emendas impositivas. Isso nunca aconteceu por outras gestões e nós agradecemos, lógico, porque nós, na condição de vereadores, nós vamos poder encaminhar emendas impositivas contemplando áreas essenciais da nossa cidade. O processo legislativo que desembarcou agora na aprovação em 2 turnos da proposta orçamentária para o ano de 2023 enfrentou algumas dificuldades em função de vetos iniciais às emendas impositivas apresentadas pelos vereadores. Esse processo gerou tensão, gerou dificuldade na Casa Legislativa, mas ontem, em uma reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, que terminou já mais de 10 horas da noite, essas dificuldades foram superadas, de modo que foi possível construir a pacificação no plenário nesta manhã de quarta-feira e, assim, possibilitar a aprovação unânime do orçamento para o ano de 2023. Olha, Vonúvio, com toda essa polêmica que surgiu em relação às emendas impositivas, 2 pontos importantes que a bancada da oposição ali ensaiou, que seria as maiores polêmicas, terminaram ficando em segundo plano e sendo aprovadas realmente, que foi a autorização para abertura de crédito, ou seja, para tomada de empréstimos já incluso na LOA, por parte da Prefeitura, e também o aumento aí do índice do teto de remanejamento, né, para até 25%. Diante de toda a confusão que aconteceu em relação às emendas impositivas, os vereadores da bancada da oposição resolveram deixar de lado porque já sabiam que criar uma nova polêmica para matérias que seriam votos vencidos, afinal o governismo tem maioria, eles resolveram deixar para lá e terminou sendo aprovado. Então, para o próximo ano, a Prefeitura de Mossoró já tem autorização aí para remanejar até 25% desta matéria aprovada, deste orçamento aprovado, e também contrair empréstimos sem precisar da autorização ali específica da Câmara. Um orçamento de mais de R$1 bilhão, R$1.190 bilhão. Quando a gente observa o que foi aprovado com relação às emendas impositivas, das 242 emendas aprovadas, 236
são as emendas impositivas. Então, para vereador, Carol, trocando em miúdos, o que vale é o que interessa. O vereador está muito mais preocupado com as emendas impositivas, o pagamento, o repasse que é destinado ali às instituições, ao que ele pode fazer política com aquilo, do que com outros pormenores, que, na verdade, fazem toda a diferença dentro da contabilização do orçamento. Agora, superada a discussão da LOA para o próximo ano, existe uma cobrança agora para esses 30 dias de dezembro, que é o pagamento das emendas parlamentares impositivas de 2022. Então, não está tudo tranquilo, sossegado para o Executivo Municipal, não. Foi superada aí o orçamento, a leitura final deve acontecer dia 14 de dezembro, mas vai vir cobrança para o repasse dos valores com relação às emendas impositivas de 2022. A gente só tem que ver se realmente as instituições e os vereadores autores dessas emendas de 2022 para cumprimento em 2022 vão realmente fazer um trabalho aí de cobrança em relação a isso. Câmara entra em recesso se aprovada a redação final no próximo dia 14 de dezembro. Então, esperar. Olha, quero mandar logo o alô do Caquinha, do Odete Rosado, sempre ligada aqui com a gente no cenário político. Muito obrigada, viu, pela audiência, Caquinha. E a gente continua a nossa conversa com o vice-reitor da Universidade do Estado, o Chico Dantas. Professor, em nota encaminhada à imprensa em Mossoró, a ADUERN disse que há recursos por parte da universidade. Cita o seguinte: a UERN, só do orçamento do Estado, receberá 290 milhões, sem contar outras fontes de captação de recursos em 2022. Em 23, a previsão orçamentária é de 341 milhões, sem somar outras fontes. Quer dizer, só do orçamento são 50 milhões a mais. O problema não é de recursos, é de prioridade. O que o senhor diz sobre isso? De fato, nós temos um orçamento que vai haver um incremento de 2023 em relação a 2022. E por que acontece esse incremento? Acontece esse incremento porque o percentual que recebemos, de acordo com a lei da autonomia financeira, ele cresce um pouco. Então, a gente chega, sim, de acordo com a lei orçamentária, né, anual, a 341 milhões em 2023, certo? Mas é importante a gente entender que o impacto de uma folha de pagamento, ele é um impacto maior quando comparado a outras despesas como investimento e custeio, e há um crescimento vegetativo natural, de progressões de servidores, né? A gente tem aí programado para o ano que vem, se Deus quiser, um concurso público. Então, assim, há uma previsão para a gente fazer essa programação, executar com segurança. Então, a gente, de fato, consegue esses 50 milhões a mais por ano, mas é uma instituição que, durante as últimas décadas, devido à situação fiscal e financeira do Estado, que vem se prolongando, ela necessita de vários, digamos assim, atendimentos em várias frentes. A infraestrutura, principalmente, da universidade, que está muito defasada, né, de décadas. Então, a gente precisa, sim, ter um compromisso geral, honrar, inclusive, alguns projetos que já iniciaram. Então, não dá, de fato, para haver um compromisso maior de folha de pagamento com aquilo que já foi pactuado. Até porque toda e qualquer remuneração, qualquer ajuste, a gente precisa fazer uma alteração de lei, né? Então, assim, é uma coisa realmente bem complicada da gente trabalhar no ano de 2025. E aí eu retomo, de 2023. E aí eu retomo o que eu falei anteriormente. A gente já sabia que seria 341 milhões no momento da pactuação, a aproximação, né, que se concretizou. Porque o governo ele tem uma estimativa de orçamento anual que tem se concretizado. A estimativa para 2023 é X. Então, com base nisso, a gente diz, então a estimativa da UERN é esse valor aqui. Então, a gente já sabia, esse valor não é surpresa para a gente. Inclusive, quando pactuamos a tabela de 2023, né, é um valor já que cabe, mas no limite para a gente garantir as outras rubricas. Professor, qual foi o apontamento ontem de uma reunião que teve entre a reitoria e a ADUERN sobre a possibilidade de haver uma mudança, né, no percentual que estava programado para 24, para puxar para 2023? O que vocês estão montando aí para tentar resolver esta demanda? Como eu falei no início, o nosso plano, né, o plano docente, na verdade, ele foi programado para ser implantado até 2025.
Então, qual é a proposta que a reitora Cecília apresentou ontem à categoria? A proposta é encurtar a implantação do plano. De que forma? 2023, como eu falei, é um ano que a gente está com o orçamento no limite, né? Muitíssimo apertado. Agora, 2024, naquela perspectiva de aumentar o percentual de arrecadação, a gente teria uma folga financeira maior e a proposta seria encurtar o tempo de implantação de que forma? Antecipando a tabela prevista para 2025 para o ano de 2024. Então não seria para 23, seria para 24. Não, 2023, de fato, é um ano que a gente tem uma dificuldade de fazer qualquer tipo de compromisso, até porque a gente trabalha num cenário de previsão de arrecadação orçamentária, né? E aí, o ano de 2023, por exemplo, alguns economistas apontam que é um ano difícil inclusive no que diz respeito à arrecadação, que pode haver uma frustração, então a gente tem que ter ali uma margem de segurança para que a gente consiga honrar os nossos compromissos. Mas a proposta, de fato, é antecipar essa tabela de 2025, parcial ou totalmente, e aí esse parcial ou totalmente vai depender dos cenários que a gente está simulando, mas eu acredito que a gente vai conseguir, e aí teria aí um encurtamento no que diz respeito à implantação da remuneração básica. Veja, uma coisa que a gente precisa esclarecer. O plano de cargos, carreira e remuneração, ele possui uma carreira e possui, obviamente, a remuneração. A carreira já está implantada, que aí é aquela carreira em níveis, né? Você tem um professor que tem graduação e especialização, você tem um professor com mestrado, você tem um professor com doutorado. E aí você tem toda uma distribuição de níveis, tá ok. Mas a remuneração está em implantação. Então, essa remuneração que está em implantação não é algo que a gente possa, por exemplo, confundir com reajuste. É a implantação base da carreira, que ela precisa ser concluída nos termos que foi previsto em lei. Então, é muito difícil, nesse momento, depois de pactuado financeiro, a gente extrapolar esse valor que está previsto em tabela, né? E então a expectativa da Aduerne de receber amanhã essa proposta por escrito, uma carta Isso. com essa proposta. É justamente o teor já está pronto. Qual é a proposta da reitora? A gente iremos antecipar 2025 parcial ou totalmente. Então, vai estar no papel e será entregue amanhã à Aduerne, né? Isso é importante destacar. E, assim, é importante também destacar que em todo esse período que a gente, por exemplo, eu e a professora Cecília assumimos há um ano, foram inúmeras as conquistas. A autonomia financeira, a primeira delas, que era uma pauta de décadas. Depois, o plano de cargos e remuneração, né? Que trouxe para a categoria uma segurança jurídica que, por si só, já é um direito que a gente precisa aplaudir. É uma segurança. Por quê? Porque até então, com 50 anos de instituição, a gente não tinha, de fato, um plano de cargos e remuneração em lei. A gente tinha uma resolução interna, né, que, obviamente, regrava como essa remuneração era feita, mas não existia essa aprovação em lei. Então, isso, de fato, já é uma conquista e todos os benefícios atrelados a essa lei. A gente tem muito a comemorar com relação a isso, mas existe, sim, essa demanda em relação à remuneração da implantação. Ontem o professor Neto Vale, presidente da Aduerne, citou também uma questão que envolve os aposentados. Isso. O que tem aí de reclamado e o que pode ser feito sobre isso? Porque é o seguinte, a gente tem uma previsão de garantir a paridade entre os servidores aposentados e os servidores que estão na ativa, né? E o que é essa garantia de paridade? É você garantir que, principalmente no que diz respeito a proventos, né, o servidor aposentado, ele possua um alinhamento com a remuneração dos servidores ativos. Isso está sendo garantido no plano. O plano, inclusive, prevê, porque, veja, quando o plano de carreira, de cargos, carreira e remuneração ele foi aprovado, todos os servidores da instituição passaram por um reenquadramento, né, com base na sua titulação e com base no tempo de serviço. Isso foi aprovado por todo mundo? Está previsto na lei. O plano foi aprovado, então todo mundo teve que ser reenquadrado. O que é que acontece? Né? Os servidores que estão na ativa, eles são reenquadrados, e aí, obviamente, por exemplo, eu fui reenquadrado no nível 10 da classe 3. Eu posso progredir à medida que eu vou avançando na instituição em tempo e em desempenho, eu vou passando para os outros níveis. A regra de enquadramento previsto nessa lei para os aposentados também prevê titulação e tempo. Mas aí qual é a demanda que eu acho justa? Né? A demanda é a seguinte: cada servidor que hoje se encontra aposentado, ele se aposentou com base no regramento da época, da lei, que inclusive previa o tempo que cada um deveria cumprir.
E também cada um se aposentou no último nível da carreira. Dentro daquele plano, digamos assim, que a gente tinha, não aprovado em lei, mas aprovado em resolução. Então, existia uma carreira dentro da instituição. Então, por exemplo, Prachete se aposentou, estava no último nível da carreira. Quando a gente aprova agora a lei e reenquadra todo mundo, inclusive os aposentados, devido à questão de tempo, às vezes por alguns anos, né, você não consegue chegar no último nível da carreira. Então, o servidor aposentado se sente prejudicado no seguinte sentido: eu me aposentei naquele tempo porque eu já garantia que eu estava no último nível da carreira. Agora eu fui reenquadrado e eu fui reenquadrado no nível que não é o último nível da carreira. E eles perdem dinheiro? Financeiramente não, porque a lei diz que qualquer perda financeira tem que ser complementada. Ninguém teve perdas em termos de salário. Agora, existe de fato uma melhoria que eles podem ganhar. Porque, por exemplo, você se aposentou no último nível da carreira, mas você foi reenquadrado ainda 2 níveis abaixo do último nível atual. Então, se você for fazer esse alinhamento, eu ainda consigo colocar você no último nível, então você sobe 2 níveis. E cada nível existe um incrementozinho financeiro. Então, assim, eu não perdi, mas eu poderia ter ganhado se o entendimento de eu estar no nível da carreira ao me aposentar fosse mantido agora no nível da carreira do plano. Então, qual é a questão? Não é um erro, não foi nenhuma decisão planejada, foi uma concepção de plano, que existe um artigo que diz que a regra de enquadramento dos aposentados é a mesma regra dos servidores ativos. Esse artigo nos força a fazer uma conta, levando em consideração o tempo e a titulação de cada um. E aí tem outra questão também, que é a seguinte: servidores que se aposentaram há alguns anos, naquela época o doutorado não era uma coisa tão comum, o mestrado não era uma coisa tão comum, então a gente tem alguns servidores que chegaram ao topo da carreira, o mestrado, hoje em dia o doutorado já é mais normal, né? Então, assim, eles não fizeram doutorado por quê? Porque naquela época, naquele momento que eles se aposentaram, não era algo tão demandado, não era algo tão acessível, digamos assim, dependendo da área. Então, existe realmente algumas questões que a gente reconhece, que a gente já tratou, inclusive no que diz respeito ao enquadramento, a gente sentou com o IPERN, sentou com o governo do Estado. Agora, o que é que vai demandar? Alterar a lei. Porque a gente só pode aplicar hoje o que tem a lei. Então, a gente reconhece que essa concepção, há espaço para ajustes, mas qual é o próximo passo? Alterar a lei. Então, a gente alterando a lei, podemos sim aplicar esse alinhamento. Então, a universidade pretende fazer essa alteração, essa correção em relação aos níveis dos aposentados? A gente não só pretende, como a gente vai fazer. Agora, depende, como eu lhe falei, levar a pauta para a Assembleia Legislativa para que a gente... E eu tenho absoluta certeza que os nossos representantes irão entender essa demanda e certamente a gente terá sucesso no que diz respeito à implantação. Vamos fazer mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.